Estamos no ar, sejam mais uma vez bem-vindos ao Libertos Podcast e mais uma vez recebendo pessoas ilustres aqui, gente. E pela primeira vez nós temos a honra, o carinho, a satisfação de receber o Igor Marques. O Igor Marques é pastor, professor, teólogo, também acadêmico de psicologia e ele nos dá o prazer dessa conversa hoje. Igor Marques, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu acredito que vai ser muito enriquecedor para todo mundo que já te segue, que gosta do seu ministério, também vai estar sendo edificado. Também é um prazer receber novamente o Joe Hiker e o Christian Felicidade. Vocês sabem que eu sou um admirador do ministério de vocês e para mim sempre é um motivo de grande honra, grande alegria poder estar não só na presença de ministro, mas na presença de amigos. Christian Felicidade. Meu amigo, que privilégio, Pai do Senhor para todos. Alegria estar aqui novamente, estivemos aqui algumas semanas atrás. Que bom poder estar aqui diante de amigos, poder conversar um pouquinho sobre a Bíblia, esclarecer algumas coisas. Espero que seja muito proveitoso para todos vocês, tá bom? Joe. Olha, para mim está sendo maravilhoso. Se marcasse não dava certo, né? Teve que rolar um podcast pra gente sentar. Expectativa alta aí, o que é que a gente vai falar? Igor Marques. Para mim é um prazer poder estar aqui, acompanho já o trabalho já há algum tempo, como o Joe falou, né, se a gente tivesse marcado aí com uma certa antecedência, organizado, mas a gente sabe que a gente não conhece os desígnios de Deus, né, então que seja uma conversa proveitosa, uma conversa sadia e acima de tudo com um certo zelo. Vamos tentar. Igor, já te conheço há um certo tempo e eu vejo que tu... Inclusive saudade. Saudade. E eu vejo que tu já fez muita coisa. E como é que tá esse momento agora? Esse momento como professor, como ministro, como é que você está conciliando todas essas atividades? Olha, eu confesso que muitas vezes é difícil, é complicado. A gente, assim, dentro do ministério, pelo menos para aluno que eu estou tendo, eu dou aula às segundas, às quintas e sábados. Em cenários diferentes e lugares diferentes, mas em todos eu vejo um certo glamour que os alunos têm, aquele brilho nos olhos em relação ao ministério e tudo mais, e não que eu queira tirar a força deles, mas eu sempre tento trazer no máximo possível a realidade. É complicado, é difícil, muitas vezes você não é compreendido, não é entendido, você precisa de muita compreensão de quem está do teu lado e graças a Deus o Senhor me concedeu pessoas que são compreensivas, que estão ali próximos, ajudando, cooperando em oração, ensinando, puxando a orelha também quando é necessário, porque eu também preciso dessa repreensão. Hoje eu estou mais folgado, se é que eu posso dizer assim, né? Porque até abril desse ano eu completei 10 anos tomando conta de adolescente e, cara, foi assim uma experiência para a vida toda. Eu tô quase eu já tô na contagem regressiva pros 30. Então, 1/3 da minha vida praticamente foi cuidando de adolescente. E ajudando, cooperando, chorando junto, rindo junto, vendo os meninos passando o vestibular, sendo frustrados por não terem passado, e tu tem que estar lá para consolar, trazer uma palavra amiga, vendo o pessoal namorando e perguntando, e aí, pastor, o que tu acha, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí eu já deixei esse trabalho, eu tava até conversando, a gente pode até tratar disso posteriormente, mas eu acredito que eu cheguei numa fase assim que eu gastei todo o meu nível de criatividade, com gincana, retiro, correndo, indo pra lá, indo pra cá e tal, não sei o que, fiz teatro, cantei até inglês, que eu não sei falar uma palavra em inglês, mas coral quis inventar lá, eu digo, não, então bora, porque líder de adolescente tem que ser um pouco maluco, né, tem que ser um pouco colérico nessas coisas, pra cima. E agora eu já tô mais calmo. Agora eu tenho meu seminário teológico lá na minha igrejinha. Aliás, pastor Nilton, um abraço, um beijo, lhe amo. Pastor lá da nossa congregação. Estamos lá tomando conta. Na IBD também, que a gente está tentando ali botar um ritmo. Graças a Deus tá florescendo, tá indo aos pouquinhos. Estamos estudando capítulo pós capítulo da Bíblia. A gente está com o objetivo aí de estudar 50 capítulos por ano da Bíblia. Fazendo as contas ali na nossa matemática dá certo. E aí ajudando na igreja local, volta e meia saindo quando é necessário, quando nos chamam para poder cooperar e tentando conciliar com o secular. Você está na 3 de outubro agora, né? Isso, desde 2021. 2021, a 3 de outubro é uma igreja poderosa. Sim, tem obreiros lá, sim, abençoados, pessoas ali que não negam trabalho. Sabe, não negam trabalho. Esse final de semana agora a gente teve a festa das mulheres e eu só fiquei sentado dando glória a Deus, aleluia. A mulherada lá foi pra cima, fez
teatro, coreografia, pra lá e pra cá, e tudo. As pregadoras de cada noite também foram muito abençoadas. Tema sobre arrebatamento, inclusive. E aí, foi muito marcante, foi muito bacana mesmo. E eles estão lá tocando o trabalho, estão fazendo ali. Sim. A gente tem eu não digo nem a 3 de outubro, mas a Sacramento num todo tem um celeiro assim. Sim, interessante. Central, E assim, igual a gente ouvindo, né, o teu testemunho, essa tua caminhada, é muito bom a gente ver os frutos do nosso trabalho. Só que, baseado tanto no que a gente estava falando ainda agora, muitas pessoas veem o resultado, veem os frutos, mas esse processo acaba sendo um pouco não observado como deveria ser. Para dar fruto, a semente vira broto, depois de broto vira semente, toca na terra e cresce, tem todo o processo. E assim, quando a gente olha para Atos, a gente vê uma necessidade de obreiros, vê uma necessidade grande de trabalhadores. A pergunta que eu faço para vocês é se vocês acreditam que os jovens, no período ali do Atos, eles tinham a mesma percepção ministerial que os jovens de hoje têm sobre o ministério? Ou mudou muito? Não, nenhuma. Não consigo sem nem dúvida pensar. Nenhuma. Pode começar, Igor, fala aí. Sem dúvida nenhuma. Eu acho até porque a perspectiva de Atos dos Apóstolos, e a gente sente essa necessidade, principalmente nas 2 cartas que Paulo escreve em Tessalonicenses, era uma necessidade assim mais veloz. Não tem muito tempo a perder. A gente tem que pregar, a gente tem que ir pra cima, a gente tem que espalhar esse evangelho o mais rápido possível, porque os apóstolos estão morrendo e Jesus está voltando. Sim. Tanto é que vai morrendo os apóstolos e já vai surgindo começa aquele espanto. E nada, Pedro morreu, Tiago já morreu, Estevão já foi apedrejado e nada de Jesus voltar. Então a gente sente digamos assim, uma carga emocional, principalmente em 1 Tessalonicenses. Paulo escreve aquelas cartas para meio que tranquilizar o povo, e tranquilizar a igreja no sentido de que, olha, Jesus vai voltar, isso é fato, mas calma que não vai ser no teu tempo. Mas também não te empolga aí, tá? Aí sim, aí voltando, mas olhando para a perspectiva do jovem, de ministério, e não só limitando no sentido de pregar em cima de um púlpito, mas das maneiras mais variadas que o Senhor faz. A gente sabe que a multiforme graça de Deus não é uma coisa que a gente limita, mas hoje em dia é completamente diferente. Completamente diferente. Cara, eu falar um pouquinho do que eu tenho pensado muito sobre isso também, dentro do conflito de geração, né? Então, com esse conflito de gerações, o que eu vejo, essa falta de temor dessa geração dos 20 anos, tá totalmente ligado à falta da compreensão da palavra, porque tu vê em Atos 2:42 e perseveraram na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina é a confissão de fé, o credo apostólico, e isso fazia com que a igreja poderia ter de fato comunhão, como a gente já compartilhou, ter o alfabeto comunitário que faz as pessoas de fato estarem juntas por terem a mesma compreensão, e aí se tem a mesma compreensão, tem a mesma atitude, o mesmo desejo. Só que o que me pegou esses tempos foi o 43, em cada alma havia temor. Então, o resultado visível que vai te fazer viver a igreja e inclusive um ministério é que vai ser o temor a Deus. E aí o que eu vejo hoje, a nossa falta de temor, e não é temor só do caráter, não, é do medo de quem Deus é, que a gente não vê nem pregação sobre ira de Deus, sobre temer a Deus, como tu vê o começo do livro de Samuel. Samuel é um paralelo, quem teme e quem não teme. Até pregação, né? De Jesus tá voltando, tá? Penina e Ana, entendeu? Tu vai ver o que? Os filhos de Eli e Samuel, Saul e Davi. Tu vê sempre o contraste no livro, mostrando o quê? O que é temer a Deus, o que não é, sendo que antes de Samuel o que é? Josué. E é o quê? O livro que ninguém teme a Deus. Esse maldição. Então, eu vejo que a gente precisa, isso cabe a gente que está hoje, pessoas específicas em lugares estratégicos, buscar a presença e revelar o temor, que isso vai ser um diferencial para acabar com esse tipo de ministério que é só Instagram, que é escrever, sei lá, só escrever livro, é só um sucesso, né? Quando o ministério, de fato, cara, vai pegar os irmãozinhos, né? Os irmãozinhos é plantar a igreja no nada, é pregar para pessoas que tu vai pregar 10 anos, só depois de 10, 15 anos, o cara um dia vai reconhecer a Cristo, que o trabalho é do Espírito, não é teu, mas tu tá lá fazendo a obra. E para mim o fundamental, que eu vou terminar aqui, pra gente continuar falando, é o que um pastor muito antigo me falou. Tua geração só prega, faz alguma coisa e vai embora. Eu cuidei do cara, batizei ele, casei ele, apresentei o filho dele, batizei o filho dele, casei o filho dele e enterrei ele. Isso é pastorado. Então, assim, de forma clara, tem uma
uma dissonância cognitiva daquilo que é ministério nos tempos apostólicos de Atos e hoje em dia. Sim. Christian. O que o Igor falou achei bastante interessante, o pastor Joey também complementou muito bem. Uma das coisas que a gente vê de grande diferencial da igreja de Atos para agora, a gente falou dessa pressa, desse anseio da pregação do evangelho, mas uma das coisas que a gente pode olhar, por exemplo, em Atos 2, a gente vê a descida do Espírito. No capítulo 3, Pedro e João estão subindo no templo novamente para cultuar a Deus. Olha a sede pela presença de Deus. Hoje em dia não, hoje em dia é muito diferente, cara. Hoje em dia o cara ele vem pro culto, ele não vem pro culto para gerar sede nele pela palavra. Ele vem para se saciar. O cara chega no culto e diz, não, cara, eu quero ouvir uma palavra, quero ouvir um louvor, vou me saciar e se der eu volto domingo que vem. E o culto é pra Deus. E você vê como é esquisita as coisas, cara. E essa geração em Atos não, cara. A geração, o cara recebe a descida do Espírito no capítulo 2, no capítulo 3 estão subindo novamente para cultuar a Deus. É a sede pela palavra. Mas aí a gente entra em diversos assuntos. O pastor Joey falou uma coisa que eu acho interessante sobre essa doutrina bem pregada. Eu aprendi desde cedo, um pastor que muito caminhou por aí, me deu um conselho e falou disse, Christian, cercado não prende ovelha, cara. E a gente às vezes quer prender ovelha somente pelo cercado. Se a gente alimentar com o pão, se a gente alimentar com a doutrina, com a palavra, a ovelha ela volta. Porque a ovelha ela é alimentada naquele lugar, ela se sente naquele lugar, gera sede pela palavra, ela sabe onde ela pode ser alimentada. Mas hoje não, hoje a gente quer prender, as pessoas querem prender as ovelhas pelo cercado. E a gente vê essa grande diferença. Naquele tempo havia uma emergência, como você bem colocou aqui. E hoje em dia a gente não vê essa emergência para pregar. A gente vê que o pessoal tem a sede por talvez lançar um livro, tem a sede porque o nome dele ele chega a estourar nas agendas por aí. Ontem até postei no meu Instagram, cara, todo ministério não começa com o microfone na mão. O ministério começa com uma toalha, começa com uma água e com uma bacia. A gente começa servindo, cara. E a gente vai terminar a vida toda servindo a Deus e ao próximo. E esse é o segredo do evangelho pra gente. E ali você vai descobrir a chamada. E ele descobre a chamada. E servir é um princípio universal. Você pode pegar em todas as esferas da sociedade. As pessoas que mais lograram sucesso do mundo, seja no meio artístico, seja em qualquer área, eles começam servindo. Eu tenho visto documentários de empresários, de artistas, e eu vejo, cara, o quanto eles serviram para que eles pudessem chegar no nível que estão hoje. O ministério é da mesma forma. O que é princípio? O princípio é o leite savote. É um conselho, é aquilo que está lá no começo. E servir, sem dúvida, é imprescindível. Então, a gente apresentou um problema, que existe, sim, uma perspectiva diferente de Atos, da visão que eles tinham sobre o que era ministério de hoje em dia. A gente apresentou um problema. Qual a solução para isso? Paciência. Porque agora tu citaste essa questão dos empreendedores. Se a gente fizer uma pesquisa mais a fundo, o que a gente vai perceber? Ah, o cara fez sucesso, por exemplo, do McDonald's. Tem até filme sobre isso. O cara fez sucesso depois de 50. Ah, o fulano, a empresa dele só estourou depois dos 40. O dono do Burger King tem mais de 60. Os caras já começaram assim com 15, 20 anos ali. Não, ralaram muito. Eu vou aloprar com uma coisa que pra mim é lindo pra gente compreender a história da igreja. A nossa igreja hoje existe porque foi regada pelo sangue dos mártires. Então não tem a ver com a minha vida. Tem a ver, como ele falou, essa paciência é a continuidade da obra. Então é compreender que a gente só precisa de uma coisa, perseverar. Clemente, né? Perseverar no que é de fato real, na doutrina do Senhor, no partir do pão, na comunhão, na oração. Porque é aquela história, é básica, né? Regra básica. Hoje, se for pegar mais da metade da igreja, eu falo isso claramente, a pessoa não lê a Bíblia e ora todo dia. É básico. Se bobear só os ministros. E nem todos, né? Eu mesmo já deixei. Então, paciência. Perseverança. Rapidinho, só dando um adendo, tu tocasse nesse assunto agora, o próprio povo, a própria comunidade na igreja não está lendo a Bíblia. A prova disso é que muitas vezes a gente prega algo que parece ser simples. Isso já aconteceu comigo, inclusive com o Cristian, com o Diogo, deve ter acontecido contigo também. De chegar e dizer, meu Deus, eu nunca ouvi isso na minha vida. Irmão, eu confesso, eu fico constrangido. Eu também. Porque na minha mente eu fico pensando, meu irmão, tu não vai PBD. Porque o que eu falei aqui não foi assim, meu Deus, o TCC, o artigo teológico. Não. Eu trouxe aqui algo que é do nosso cotidiano. Olha, por exemplo, teve uma Santa Ceia agora que o pastor nos convidou para ministrar. Foi simples, Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 23 ao 28. Papum, ponto a ponto. Tudo amarradinho.
deixei tudo organizado, aí chegou um fulano. Eu não vou dizer o nome, né, por questões de ética. Pastor, nunca ouvi tal coisa. Fica, irmão, por favor, pelo amor de Deus. Que eu tenho de idade, tu tem de igreja. Não era pra tu estar se espantando. Mas por que a gente encontra esse espanto? Porque o povo não lê. O povo não tá buscando. Entendeu? A gente já quer receber a coisa mastigada. Sede. A gente já quer receber a coisa. É aquela comida no micro-ondas. Isso. Colocou lá, aperta 2, 3 botões, 2 minutos tá pronto. E a minha preocupação é se não tá virando convencido ao invés de convertido. Se tem a nova vida. Porque uma característica da nova vida é o desejo por Deus. Sim, mas aí quando essa pessoa vai ser questionada, ela não consegue responder. Ela não consegue. O que é a Trindade? Eu sei que também, assim, pra muito pode parecer até um papo muito filosófico. Mas o básico tem que saber. Mas Pai, pelo menos Filho, Espírito, exatamente, a a função e pronto. Christian, qual a solução pra geração de herda? Cara, a sede pela palavra. Eu acho que a sede pela palavra a gente precisa. Eu quero só pontuar um pouquinho. Às vezes a gente ignora muito a palavra. As pessoas hoje ignoram muito a palavra. O pastor Joey colocou isso. E isso é um tema emergencial. E às vezes quando as coisas apertam, o cara vai para a oração. Até fiz questão de anotar aqui, ó, Provérbios 28:9 diz: o que desvia o ouvido para ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Como é que pode o cara não tem prazer, cara, no que Deus fala, mas na hora que as coisas apertam, o cara quer saber o que Deus pensa, o que Deus acha. E aí a gente fica, desculpando a expressão, mendigando milagre, a gente fica mendigando uma cura, uma libertação, uma porta para se abrir, sendo que todos os mandamentos para uma vida até boa aqui, a gente pode ter aqui, cara. A gente perdeu o anseio pela palavra, a gente perdeu o anseio pela santidade, a gente perdeu o anseio pelas coisas do céu. A gente precisa de ter sede novamente. Deixa eu fazer um meia-culpa aqui. Rapidinho, segura. O Christian falou algo que eu gosto de resumir. Como é que você quer ouvir a Deus se você não sabe o que ele já falou? É isso. Entendeu? Como é que o cara quer... Não, eu ouvi de Deus. Aí tu vai ver, tá fora do princípio bíblico. O cara não conhece a palavra. Mas aí vem o profeta e diz: vai que Deus é contigo. Porque se confunde revelação com iluminação, né? Revelação é essa. Deixa eu fazer o meia-culpa. O clássico. Meu povo peca por falta de conhecimento. Mas aí continua. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento. Eu acho que pau que bate em Chico também bate em Francisco. É fácil falar do povo, mas existem lideranças, existem professores, pastores que negligenciam a importância da palavra. Até dentro de uma doxologia de culto, 500 louvores, 500 grupos, 500 corais. Agora o momento mais importante, 15 minutos de palavra. Ainda diz que é o momento mais importante do culto. Não que pregar bem seja pregar muito, mas a gente percebe, é estrutural. É um pouco tempo dado à palavra. Então, a gente pode falar das pessoas, mas existem muitas lideranças que negligenciam a palavra. Tem lideranças que deveriam saber com mais profundidade as dogmas, as doutrinas, mas também não sabem. Então, eu acho que a gente tem que observar dos dois lados, a igreja e as lideranças. As lideranças também precisam se aplicar, precisam se aprofundar, precisam estar pronto para responder, precisa ser um obreiro aprovado para que a igreja possa ser orgânica, possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Mas aí já não parte de um... Assim, a gente pode... Vamos tentar ampliar um pouco mais. Seminário teológico não falta. Eu estava até conversando com o meu chefe, o rapaz que me contratou para um dos seminários que eu dou aula. Ele chegou comigo e disse assim: Igor, eu fiz seminário há 20 anos atrás. Pra tu achar um há 20 anos atrás, era aqui e outro lá, não sei aonde. Hoje, todo ministério tem o seu. Praticamente. Todo ministério tem o seu. E se não tem, tá buscando ter. Só que a pergunta que se faz já tem tanto seminário por aí. Se o cara não tem presencial, ele busca um online. Sim. Até a escola dominical, né? A escola dominical, formação teológica. Exatamente, tem formação teológica. Cursos e mais cursos, conferência, seminário e congresso semana toda, mês todo. Mas a gente vai entrar no outro problema, Igor. A gente vai entrar no problema que um dia fizeram uma pergunta, já tem uns 3, 4 meses pra mim no Instagram. Sim. E eu respondi, qual é o ministério que você vê que precisa? Eu falei, pastorado. Porque entra a questão do que a gente olha o pastor, às vezes como monitor da escola. Vai pra ali, volta pra cá, pega aqui. O pastor está apto ao quê? A ensinar. Sim. Porque aqui, 1 Timóteo 3,2, é necessário, pois que o bispo seja
Tudo ele já é. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro. Mas apto para ensino é constantemente. Mas e aquela Ensinando. frase que pastor não precisa ser pregador, só um bom administrador? Isso aí é totalmente antibíblico. Não. Pra mim isso aí é... Então o médico ele não No precisa mínimo, saber já de ia dizer. medicina. Exatamente. Só tem que abrir um consultório. Não existe isso, Exatamente. cara. Não existe Ele isso. diz, é recepcionista, Entendeu? atende o cara. O pastor, ele é um teólogo. Não interessa se você fez o seminário ou não. Pastor, diácono. Você tem desejo da sabe revelação de como Deus vê as coisas Eu acho e que se revela. abrir o leque, a gente vai ver que Efésios 4 a gente Ó, mas, esqueceu. mas não se perde no pastorado, se perde dentro do diaconal. Porque o cara entra pro diaconal, o cara pensa, eu sou diácono, tenho que só servir a ceia, tenho que servir a água e nada. Sendo que trabalha diaconal biblicamente, tem que ensinar a igreja. Aí o cara já chega no pastorado, A gente pega o diácono da igreja primitiva Estevão, ele traz a Bíblia toda. Tá além da banda do Rio, prega viveram os muito, nossos hein? pais. O diácono prega, o diácono batiza, o diácono voa. E prega muito, e prega muito, né? prega muito. não é pouco não. Então, mas vai voltando. O problema tá onde? Tá no diácono, tá em quem levantou. Tá em pastor. Olha, o primeiro Mas pastor por que que... levantou? Hã? Mas por que Aí, levantou? Aí, tu quer aí, entrar, aí, tu quer aí, entrar no que a gente vai dizer aqui, aí não governo dá. dos céus e governo da terra dentro da igreja. Aí tu quer falar de império, não quer falar de rei. Mas olha, mas uma coisa que eu queria falar é o pastor que primeiro se pegou na minha mão, lá na PIB do Pará, o Maninho, 2015. E ele falou, ele via o chamado na minha vida e falou, vou te ensinar a Bíblia. E eu falei, mas eu tenho que ir pro seminário. Ele falou assim, antigamente existia seminário, há muitos centenas de anos atrás, mentorear. Só que mentorear de fato, tá do lado, levar contigo, mostrar a vida do gabinete. Aí ele pegou o período intertestamentário, foi quase um semestre, cara. Só ensinando o período intertestamentário, o começo dos evangelhos. Então aí Mas aí foi vai uma entrar- diferença na minha vida, entendeu? Sim. Porque eu tive um pastor que me ensinou e além de ensinar, tá discipulando de fato, revelando o Deus dele, batendo na minha vida, mostrando meus erros e cuidando de mim. Mas aí vai entrar de novo aquela questão da gente poder fazer a meia-culpa. A nossa falta de paciência. A gente tá com muita... Perfeito, A gente tem a pressa em Atos dos Apóstolos de pregar o evangelho, de multiplicar, de crescer, de fazer conhecido a boa nova de salvação. Só que a nossa pressa hoje é justamente, não, vai logo consagrando o cara vai aprendendo no meio do caminho. Tal, Mundo não sei o quê. imediatista. Não, exatamente, Mundo imediatista. tá imediatista. Entendeu? Entendeu? De sentar. É isso que. Não, eu quero te consagrar diácono. Mas tu vai ter paciência pra esperar um ano? É a questão da minha igreja com a tua igreja, né? A minha igreja pro cara virar pastor, meu irmão. Exatamente. Uma caminhada Já ia infinita. Entendeu? Pra ver se o cara quer mesmo. Ver se o cara quer e é apto de fato a ensinar. E toda uma caminhada. E o cara não vai começar assumindo uma congregação, vai ser vice-pastor, pastor de Mas, jovens. ó, o que a gente vê também muito hoje é as pessoas, por esse problema todo, eles querem dar visibilidade para Jesus e esquecem de dar sustentabilidade para ele. A gente vê, por exemplo, em Lucas 5, Jesus vai começar a ensinar Pedro, por exemplo, na prática, a respeito do discipulado. Ele pede para Pedro afastar o barco um pouco da praia. Jesus vai ficar no barco. E Jesus não fica em pé, Jesus se assenta. Se assenta para ensinar. É claro que é um costume do tempo, é um costume dos judeus, isso é um costume deles. Só que Quando eles vão Jesus se falar algo assenta... sério, eles... Agora vamos aqui, ó. Vamos pensar aqui. Pedro poderia pensar, poxa, Jesus, o barco é meu, fica de pé para todo mundo pensar, pelo menos está no meu barco. Só que a gente não precisa dar visibilidade para Jesus. Jesus não quer visibilidade. A gente precisa dar para Jesus sustentabilidade. Jesus tem que se assentar no nosso barco, cara. E apesar do barco ser nosso, mas quem está no barco não é Pedro, quem está no barco é só Jesus. E a gente precisa da sustentabilidade para Jesus. Aí na sustentabilidade vem a paciência, na sustentabilidade vem a perseverança, na sustentabilidade vem a gente compreender os planos de Deus. E apesar, como o Igor bem colocou aqui, é a gente ter pressa de fazer a obra, mas não ter pressa da colheita. A gente faz a obra, a gente prega, a gente anuncia, a gente lança a semente e o que vai gerar fruto, cara, a gente vai fazer a nossa parte. A gente não faz o trabalho do Espírito Santo. Que é 10% que a gente faz. A gente estuda, se consagra, jejua, ora. se prepara, ora, é 10%. Os outros 90% é o Espírito tudo é o Santo que Espírito faz. Santo. Ele que Certa convence. vez os fariseus perguntaram para Jesus qual o maior mandamento. E ele fala, o maior é o chamar Israel, ouve Israel. E a gente vê ele lá com 12 anos, sentado, ouvindo e depois falando. Só que hoje parece que estamos apresurados a falar e não para ouvir. Acho que muito que a gente tem que aprender com a velha aliança é o zelo. O zelo pela tua casa me consumirá. O cara para chegar no átrio,
O cara, para chegar no lugar santo, no Kodesh Kodashim, no Santo dos Santos, é 45 anos de preparação. Então, eu acho que o conselho que eu poderia deixar, assim como todos nós, que o que a gente quer falar, apresentar não só um problema, mas uma solução. É realmente paciência, é sede e perseverança. Maravilha. Sim, é verdade. Esses princípios são os princípios que queria ter ouvido isso há 10 anos atrás. Queria ter ouvido isso há 10 anos atrás. Porque tu falou uma grande realidade. Quando eu comecei a me deparar com o mundo teológico e ler muito, eu queria falar pela novidade. E isso acabou me tornando mais um cara que todo mundo queria ver o que estava falando do que ser uma testemunha. E até o momento que eu me deparei, que as pessoas chegavam para perto de mim para querer saber o que eu sabia, ou né, as situações como hoje tem até hoje Instagram, internet. E o que é que tu acha na Bíblia sobre isso, Joe? Quando na verdade eu percebi que eu estava criando algo de mim. Quando Cristo não quer isso de mim, ele quer que seja uma testemunha dele. E fale de quem ele é e da realidade dele, sim, com o conhecimento da palavra. Então eu estava usando o próprio conhecimento que eu estava aprendendo da minha forma. E quando eu compreendi isso, mudou muito. Isso tira muito, como tu falou, tu começa a viver essa sustentabilidade de fato do evangelho. Isso muda, isso é muito maravilhoso. Eu fico assim hoje feliz por Deus, por eu poder ter visto que eu mesmo estava criando um monstro comigo mesmo, sabe? A igreja não é para dar manutenção em prédio. A igreja é para cumprir o propósito na terra. E o propósito na terra é pregar, porque Cristo certamente voltará. E assim, nesse ponto de vista mais escatológico da coisa, a gente percebe, né, as 70 semanas de Daniel, muitos têm muitas interpretações sobre as profecias. Eu queria saber de vocês se vocês acreditam que ainda haverá um grande avivamento antes da volta de Cristo. Eu creio em algo progressivo. Progressivo. Não um evento. Não uma explosão. Não. Assim, particularmente, posso estar enganado, mas lendo, estudando. Experiência também. Tu é dispensacionalista, Igor? Oi? Tu é dispensacionalista? Não, só aliancista. Não. Olha, o Igor vai deixar muita gente chateada agora. Não, por favor, pelo amor de Deus, gente. Minha pergunta polêmica. Não. O Berg e o Vingre podem ter certeza, tá tudo certo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu creio em algo progressivo, não num evento em si. Sabe, a gente teve aquele último agora nos Estados Unidos, no começo do ano, e aí ficava aquela discussão, ou não é avivamento, não é só barulho, é só o pessoal emocionado. Eu digo, gente, só desfrutem. Perfeito. O pessoal chegava comigo, no seminário então, passei 3 semanas, as 3 semanas que o pessoal ficou lá, foi as 3 semanas que eu fiquei respondendo essa pergunta, seja na internet, seja pessoalmente. Pastor Igor, avivamento não é. Eu digo, irmãos, só desfrute, só aproveite. Aproveita, o Espírito Santo tá aí, irmão. Ora, busca. Para que aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos não seja só uma notícia, seja inspiração. Isso é uma coisa interessante. Eu vi gente querendo pegar avião pra ir pra lá, mas não tá orando aqui. Né? Exatamente. Desfruta. Sabe? Mas esse avivamento, como eu falei... Na tua opinião, vai ser algo progressivo. Isso. Não uma explosão. Isso. Até porque avivamento ele não se limita só a cultos. A gente vê uma série de fatores. Não, avivamento histórico são várias camadas. Isso, o arrependimento, restauração de altar, limpeza. Mudança social na sociedade. Também, na tem sociedade, a própria igreja sendo o embrião para isso. Joe, vai ter avivamento antes da volta de Cristo? Claro. Avivamento é um ato soberano de Deus. Mais semelhante aos avivamentos históricos. Começou em 1911, né? Antes, tá? É só numa fagulha, depois explodiu. Você falou assim de ser algo assim, ter um grande avivamento, Cristo voltar? Um grande avivamento, como os avivamentos históricos. Porque algumas interpretações da profecia é que antes da volta iminente de Cristo haveria um grande avivamento. Eu creio sim que vai haver. Porque pra mim uma coisa que acontece agora talvez não seja da forma que a gente veja. O que acontece, claro, quanto mais aumenta o pecado, e tem se aumentado, né, a falta da moralidade sobre a terra, que é um ciclo também, isso é uma outra história, mas também vem se revelando a verdadeira igreja. E sempre vai ser essa igreja com esses princípios de Atos. Desejo da pregação genuína do evangelho.
dons e maravilhas, perseverança dos santos, né? O alcance dos outros lugares, o desejo pelo alcance dos lugares ainda não alcançados. Tu vê isso claro nessa igreja e vai se continuar. Então eu creio ainda, eu creio no avivamento de Belém ainda, eu creio no que Deus tem para Belém. Eu hoje, para mim, tá aqui, ó, nós 4, eu, filho PIB do Pará, minha família, vocês, Assembleia. Meu irmão, a gente tem que cada vez mais, eu creio na nossa geração que vai fazer isso, dessa unidade de fato, entendeu? Não só aqui, não, estamos bem, não, da gente poder estar junto e fazer grandes coisas aqui nessa cidade. Cristian. Cara, eu acredito, só um porém. Eu acho que a gente tá bem distante disso. Eu queria muito que a nossa geração, que a minha geração fosse a geração que experimentasse esse avivamento. Mas se a gente for colocar um grau comparativo com as gerações passadas, mesmo a gente tendo todas as informações que a gente tem hoje, a gente tendo todas as facilidades que a gente tem hoje, nossa geração é a geração mais leiga da palavra que tem, cara. Como a gente tratou no primeiro, acho que foi um dos primeiros assuntos que a gente tratou aqui na mesa, cara. Às vezes você chega numa igreja para pregar e você tá pregando para jovens, tá pregando para adolescentes, às vezes tá pregando para obreiros, e você tá no nível teológico e você percebe que você tem que baixar o nível teológico porque a igreja não tá compreendendo. E aí, o que eu mais admiro no apóstolo Paulo, por exemplo... O pregador fala muito difícil. O cara fala muito difícil. E o cara nunca tá falando a Bíblia de forma simples, como ele colocou. É uma coisa que eu acho interessante no apóstolo Paulo. Só abrindo um parênteses aqui bem rápido. O apóstolo Paulo é um cara muito acessível. Se eu fosse citar uma das qualidades que eu mais admiro nele, essa seria uma. O cara é muito acessível a todo o público dele. Se ele fala com o mestre, ele tem linguagem de mestre. Ele fala com qualquer pessoa que não sabe tanto, ele fala também a linguagem do cara. Só que hoje em dia, cara, a gente vê a dificuldade... Porque, primeiro, não tem a sede pela palavra... E quando a gente chega, o pessoal não quer ouvir a palavra, o pessoal não quer saber da Bíblia. A verdade é que grande parte do povo não quer saber a Bíblia. Aí entra o conflito novamente. Uns porque não aprenderam, outros porque não conhecem, não sabem da importância de tudo isso que tem. Então eu queria muito que a nossa geração, não sou um cara pessimista, ao contrário, eu quero muito que a nossa geração viva isso, mas eu acredito que a gente está muito distante. Está bastante distante, até porque a nossa geração, pelos estudos estão aí, a gente é a geração mais leiga da palavra, cara. E outros porque estão em lugares que negligenciam o conhecimento. A gente vê assim, né? O Brasil é um país que ele dá 2 passos para frente, aí dá 2 para trás. A gente vai para leitura, não te interrompendo, mas a gente vai para leitura. As livrarias digitais, as livrarias físicas estão fechando no mundo todo, cara. É o que mais está falindo recentemente. A gente tem a porcentagem aí, se eu não me engano, 1 ou 2% dos brasileiros que leem, cara. E tá envolvido, tá no meio, o povo tá evangélico, e eu fico perguntando, esse cara, ou eu tô ouvindo a Bíblia em áudio, ou ninguém tá ouvindo a palavra, cara. Porque esse 2% de uma geração inteira que tem por aí, cara, mais de 8 bilhões de pessoas, então isso é um susto pra gente. Tô falando no mundo todo, né? Mas no Brasil aqui, não sei quantos tem no Brasil, quantas pessoas mais ou menos tem no Brasil? Pessoas, 200 e poucos milhões. Já passou do 200. Já passou de 200, né? Pesquisa um pouco antiga. 2%, cara, isso é assustador, cara. É assustador demais. Agora a gente pensa assim, numa questão mais social da coisa. O Brasil é um país que 80% ganha R$2.000. Menos até. A gente vê assim, o cara, ele trabalha 8 horas por dia. Alguns trabalham 12 horas por dia. O cara às vezes vai direto do trabalho para a igreja. Tem que acordar cedo, pegar ônibus, traslado e tal. Assim, isso eu acredito. E quando ele chega, ele tem que dirigir o culto. Eu acho que isso dificulta um pouco também. Por essa questão social também, o Brasil dificulta um pouco do cara. Ele às vezes não tem dinheiro para investir no curso teológico. Às vezes ele não tem tempo, tem que gerir uma família, tem que gerir uma casa. Então, assim, eu bato muito. A liderança, naquele momento de culto, de doxologia, precisa ter uma palavra doutrinária, precisa ter tempo para o ensinamento. A igreja precisa desgastar, investir. Quem não pode pagar, a igreja paga para fazer. Vamos pagar para os nossos obreiros estudarem, porque eu acredito que é uma via de mão dupla. É da nave e também da liderança. Perfeito, isso aí que falou é perfeito. Mas aí é colocar na cabeça de que isso é um investimento, não custeio. Exatamente. Porque quando se olha que é custeio, não sei o que, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Eu vi um dado que mexeu comigo, eu falo sinceramente. 80%, isso é a maioria das igrejas, 80% é gasto com infraestrutura. Perfeito. Eu acho que vai haver uma mudança, uma metanoia de mente. Vai haver uma mudança quando a gente, de repente, inverter essa pirâmide. Investir mais naquilo que precisa ser investido.
Olha, o nosso pastor Samuel Câmara fala uma frase que eu gosto. Ele repete muito essa frase. Ele diz: o templo não pode ser maior do que a igreja. Cara, a igreja somos nós. E o templo não pode ser maior. O maior investimento não deve estar na estrutura física. Até porque Jesus não habita nessa estrutura. Ele habita aqui. Então o maior investimento é em pessoas, cara. Se a gente não investir em pessoas, a gente tem o dado que está diante da gente, né? A prova disso é as igrejas que morreram, né? As igrejas que faleceram. A gente pega aí na Europa. Na Europa. Se as casas não se tornaram boates, estão ali abandonadas. E não há grandes igrejas na Europa. E na verdade, né? não só na Europa. Isso já tem chegado nos Estados Unidos também. Que tinha aquela história. Pô, os Estados Unidos é o celeiro de pregadores, é o celeiro de teólogos. Isso tá ficando pra história. O problema da onde? Doutrina. Sim. Eu gosto muito que o meu pastor lá fala, o meu tio, ele sempre falou um negócio muito incrível. Você tá numa estrada, num carro. Você tá dirigindo o volante. Você só mexeu com o dedinho um pouco o volante. Vai acontecer um acidente? Não. Mas passa 100 metros, 200, 1 quilômetro, onde esse carro vai estar. É a mesma coisa com a doutrina. Não valorizar. Claro que ela não tem. Ela tem que estar aqui mediando, equilibrando. Isso é a nossa ortodoxia, sempre. Juntada com a nossa ortopraxia, com a nossa vida. Se não estiver mediando, a gente está fora do que está acontecendo. Sim. É o que aconteceu na Europa. Sai da estrada e capota. E no Brasil está acontecendo já, irmão. Teologia liberal já tomou uma população absurda. Eu não sei o que aconteceu na Europa. Nos Estados Unidos realmente foi a secularização da igreja. Na Europa eu não sei, cara. O palco de grandes avivamentos. Países que... Não, se olhar século 17, 18, 19... A Europa foi o quê? Uma Secularização. chama de avivamento. Foi. Uma chama de avivamento. O que aconteceu, Igor? Cara, eu acho que uma série de fatores. Materialismo entrou. Iluminismo. Iluminismo também. Foi de uma forma pesada. Marxismo. Acho que a própria Pirâmide. questão da... Cara, sei não, mas eu vou falar. Acho que também intervenção estatal. Isso. Perfeito, Entrou. mano. Tá certo. Igreja e Estado Pode não prestar. se une. Pode prestar atenção. Intervenção estatal tirou a força, tirou a Mas você diz liberdade. Intervenção estatal no sentido de tolir ou no sentido de abraçar e andar junto? um pouco dos dois, mas não necessariamente nessa ordem. Compreendo. Começa abraçando. Entendeu? Ah, tamo aqui, tá tudo bem, tá tudo legal, pode vir, a gente deixa espaço, quando tu vê já tá tolindo. Vai para aquela história, corrupção. A palavra se fala de uma forma, vai se corrompendo, se quebrando. Isso, vai se e moldando, desvirtua, não e quando adianta. tu menos percebe, Entendeu? se tu pegar... Eu não preciso ir longe, né? Porque aí vai de novo aquela questão da internet. Pega no Google Maps, tu vai dar uma olhada nas localizações onde haviam igrejas. Tu vai ver que ali, se não se tornou um bar, se não se tornou uma boate, virou ruína. Triste, né, cara? A igreja que John Wesley... Quem sabe até uma mesquita, como é o caso de muitas na França. Mano, John Wesley, John Gill. Se a gente pegar aqui Londres, então, que eu amo, a gente vai infinito falar de caras que lutaram tanto E que contra o precisam... anglicanismo, tantas coisas que o rei que dominava o anglicanismo queria pra cima, e os caras lutaram e rebateram e venceram. Uma coisa pelo menos aconteceu, né? O batismo, de fato, os caras lá também aceitaram. pelo menos isso, né? mergulharam. Mas... Quando o fogo desce, John, tem jeito. Lutou e a gente vê isso, né? Quando o fogo desce não tem jeito mesmo, eu também creio da mesma forma. Posso ter nascido no Aleluia. Vaticano Batista. É aquilo que uma vez te comentou na conversa, Entendeu? tem que lembrar, batismo não é só pra assembleia, batismo é pra todo mundo. Eu Só sempre Belém. não. Pentecostalismo, a gente, né? Eu que sou da igreja batista raiz, pentecostalismo, não é pra assembleia, pentecostalismo é pra Belém. É vida no espírito. É vida no espírito. É ser guiado pelo Espírito, é viver a vida. O Espírito Santo é uma pessoa que existe e que na minha doutrina batista está lá. Isso. Entendeu? Então é falta. Aí me perguntou, por que não se vive? Falta de reconhecer, ter convicção e viver o Espírito Santo. Tu como batista, como é que tu vê a função dos sinais hoje? Os sinais, sou totalmente continuista. Creio nos dons e sinais. O glória. meu pastor também crê, a igreja também crê. Entendeu? Agora, claro, muitos ainda se assustam, né? Não estão, talvez, acostumados. Mas aí, para mim, o que falta? Dia a dia, discipulado, vida na vida. É o que eu digo assim, meu irmão, uma nova vida dos céus
é impossível tu não ter glória de Deus na tua vida. Não existe aquela... Tem a rotina, tem a liturgia do ordinário, né? Esse prático todo dia, mas tu vê o extraordinário de Deus na coisa simples. Tu vê que a gente estava falando, tu pela fé fez a questão dos livros, apareceu de manhã. Tu sabe que é Deus que governa a tua vida. Eu sem dinheiro orei, o cara foi lá, pagou o negócio. É Deus, não tem. Isso é o extraordinário de Deus, que é a mesma coisa do que o irmão que gira no manto e tal, em situações diferentes, mas ele tá tendo Deus ali e tem que ver que é Deus. O que eu me preocupo, às vezes, dentro do meu segmento, e eu não tenho plano de falar, porque eu falo isso até com meus irmãos, é se nós colocamos Deus numa caixa. Entendeu? É tipo assim, cara, sei lá, como isso, precisava de tal coisa, chegou alguém e perguntou pra mim, foi lá e deu certo. Tem uma coincidência aqui, Deus tá comigo. Não, foi Deus, é pela fé, ação divina. Nunca posso também, não, pra ser tem que ser assim, assim, assim. Deus não é, eu serei o que serei, acabou. Aí tu vai entrar num paradoxo da doutrina. Porque ao mesmo tempo que ela precisa ser firme, vai ter momentos que... É o que eu te falei, ela não restringe, ela sempre tá alinhando, entendeu? Ela tá balanceando, é o que tu falou, o princípio, a gente volta ao princípio pra equalizar, mas ela não vai restringir, não, isso não existe. Quando alguém me pergunta, eu gosto de dar esse exemplo, lei de trânsito. Qual é o princípio da lei de trânsito? Guardar vidas, salvar vidas. Mas o carro de 1980 não é o carro de 2022. Então as leis elas vão se adequando. Mas qual é o princípio? Continua. Então a ideia é essa, o princípio continua. O princípio continua. É isso. E assim, né, gente? É baseado em tudo isso. A gente vê, assim, no Antigo Testamento, um princípio Itaurota de Leila, que é quando há uma intervenção de cima, e a gente também vê uma intervenção de baixo. O que é isso, por exemplo? Jonas, intervenção de cima. O profeta Elias, uma intervenção de cima. Uma intervenção que vem de baixo. Esdras, Neemias. Então a gente percebe que quando converge o mover do céu e uma consciência na terra, existe um grande avivamento. Com certeza. Então assim, hoje, né? O que está faltando? Embaixo ou em cima? Tá faltando Esdras. Tá faltando Esdras e Neemias. Exatamente. O céu não mudou. Sabe o que é interessante se a gente falar de Esdras e Neemias? O que é que ele faz quando ele reúne todo o povo? Capítulo 8 de Neemias. Ele prega a escritura publicamente depois de muitos anos. É o que eu digo, não adianta, a gente vai voltar para a centralidade, palavra. E as pessoas estavam anos sem ouvir as escrituras. Ele pega e abre, e lá ainda diz assim, versículo por versículo, né? Ou texto por texto aqui. É de fato tu expor, de fato, o que o texto está falando. É isso que ele está fazendo para pessoas que nunca ouviram. Era uma geração totalmente afastada. Totalmente afastada. Então, ele ajunta o povo, traz a palavra e começa a obra. E começa a edificação. Uma das coisas que me pega também nesse livro é que diz assim, Neemias chega na cidade de Jerusalém e aí ele se levanta de madrugada, ali cedo, né? Dá uma volta e a primeira coisa que ele fala é reconstruir o portão sacerdotal. Primeiro portão inicial. E qual é o começo da nossa restauração? É o sacerdócio. Tem que ser o pastorado, tudo isso que a gente está falando, tem que ser essa ideia da igreja. O que um altar vive, a igreja manifesta, irmão. Nós, como homem de Deus, temos que ter vida de oração, piedade. Por isso que eu digo, eu preciso ter temor de Deus. Preciso ter temor para que, de fato, isso seja visível na congregação. É isso que eu observo também. As igrejas que estão vivendo um pleroma, uma vez Deus ministrando aos seus liderados, a igreja entendeu a visão e agora estão perseverando nas doutrinas da sua liderança. São igrejas que estão vivendo esse mover. Assim, uma coisa que eu fico pensando, será que é possível um mover que venha de fora da instituição? Por que eu falo isso? Eu nunca vi, em nenhum momento da humanidade, estudando e vendo livros e tal, eu nunca vi que pessoas ricas, pessoas milionárias, empresários, gente, às vezes, do mainstream, de fora, aceitando a Jesus, pregando o evangelho, ensinando várias coisas. E a gente percebe isso. É só abrir o YouTube e você vê que tem muita gente que não é do meio, não é da instituição, mas pregando o evangelho, falando de coisas da igreja. Como é que vocês veem isso? Mas isso aí é por conta a liberdade que a internet deu de transformar a verdade em algo subjetivo. Como
Os exemplos citados ali Isso é uma na coisa nossa conversa forte. off. Então alguém de fora que fala tá falando algo subjetivo. Mas engraçado. Sim. E não é totalmente o evangelho, ao meu ver. Porque, olha, um princípio é congregar. Tá na Bíblia. Congregar é princípio. Paulo Só coloca que, claro Joey, em Hebreus 12. sobre verdade, por exemplo, antigamente, há 10 anos atrás, mano, havia verdade e mentira. Hoje, de um olhar social, existem diversas verdades. Essa verdade A, verdade B. E esse que é o problema. Porque o pessoal que chega, por exemplo, de fora, o cara fala, não, essa aqui é a verdade. E antigamente não tinha essa discussão. Antigamente era só verdade e mentira. E aí, meu amigo, parece que hoje todo mundo pode falar o que quiser E a gente vai voltar para o começo do livro de Timóteo, né? Então, ei, lembra do que foi posto sobre ti. Porque, olha, tem muito cara aí que tá se achando assim, Exatamente. judeu, falando o evangelho dessa forma e não é. E tu tem que ser homem, mesmo sendo novo, para lutar de frente. Por isso, ser exímio na palavra, ser exímio no testemunho. Até porque esse problema herético não é da semana passada. Se tu pegar as cartas de Paulo, 1/4 é contra só isso. avisando sobre falso mestre. 1/4 das cartas de Paulo. É sempre dizendo, cuidado, olha o falso mestre, olha isso, olha, se ele falou uma coisa, vai lá e rebate. E é de toda forma, de sinais, de De pregação, sinal, de profecia, tudo. exatamente. 1/4 das cartas paulinas é só pra alertar sobre isso. Então a gente vê que no começo da igreja já tinha esse problema. Sim. Agnóstico, cristão judaizante, enfim, das mais variadas práticas. Hoje, isso variou ainda mais. Eu só dando um exemplo rápido, eu tinha assumido recentemente a missão com adolescente. Aí chegou uma senhorinha, já idosa, né? Chegou comigo e disse assim, porque quando eu tinha a tua idade, eu também fui líder da mocidade da minha igreja, que era como o pessoal chamava antigamente. Ela olhou assim pra mim, eu já tenho intimidade com ela, com os filhos dela, ela chegou comigo e disse assim, dura essa tua tarefa. Aí eu falei, não, irmã, eu sei que a tarefa é difícil. Ela, não, sabe por quê? Porque os meus os desafios da minha geração foram diferentes do teu. Quando eu ia atrás da menina, o problema era a boneca. O problema do menino era a bola. Os teus problemas são diferentes. E tu vai ter que saber lidar com eles. Escutei isso logo no começo, eu lembro muito bem disso. Até hoje dessa conversa. Nossa geração, muitas vezes, eles não conseguem saber lidar com esses problemas. Não tá preparado pra lidar Não com tá isso. preparado. Hoje a gente conversa sobre ideologia de gênero. Hoje a gente conversa sobre política já cedo com a criança. Conversa sobre tudo, cara. Exatamente. E o Adolescente, coração da né? criança é de quem chegar primeiro, né? Já dizia o As sábio. informações estão bombando. Tá bombando, tá chegando com tudo. Aí vê... e eu não digo nem na questão da igreja. Se a gente for pra casa, lá no começo mesmo da sociedade, ali tá pior. Que a criança volta... Pai, me ensinaram isso, isso, isso. O pai não sabe responder. A mãe, me ensinaram isso, isso, isso. Me disseram que eu sou uma coisa, mas me disseram que sou outra. E aí, como é que faz? A mãe não sabe responder. Olha aí a questão dos princípios, voltando, a questão, né, da gente compreender o que a gente crê de fato, né? Quando eu falo doutrina, mas é a confissão de fé, de tu compreender o que tu crê de fato, porque é no meio desse mundo falso, é que quando se chega às coisas, opa, eu creio dessa forma, é isso aqui, é dessa maneira, é assim. É assim que a palavra fala, é esses princípios. E aí vai a questão por quê? É usar essas armas a nosso favor. A nosso favor. Dizer, vocês estão com essa coisa, mas o meu lugar de fala é esse. Como é a frase, né, que muito se utiliza, de vez em quando me dá uma raiva disso. Porque o meu lugar de fala é esse. Não, o meu lugar de fala é aqui, meu amigo. E é isso e pronto, acabou. Olha, sabe, uma das soluções, a gente tá colocando muitos problemas também, mas uma das soluções, cara, é a gente tomar esse papel em casa. A gente pregar a teologia em casa, cara. Por exemplo, o jovem hoje ele quer casar com... Nada contra, eu também quero casar cedo. O cara quer casar cedo com 19, 20 anos. Mas ele não tem a noção, às vezes, que ele não vai ter mais o pai para pregar teologia na mesa. Quem vai pregar teologia agora Paulo na já mesa avisa, né? é ele. Isso em 1 Coríntios. Mulher tá com dúvida, pergunta pro marido. Como é que o cara vai pregar teologia se o cara não tá preparado para pregar teologia na própria mesa de casa? Entendeu? Porque não é uma dedicação, não é uma busca. Aí a gente entra em vários assuntos. O cara tem tempo para isso, o cara se dedica para isso, o cara tem sede para isso, o cara tem vontade de fazer isso. Tempo é uma coisa que realmente a gente se cria. Só que, claro, a gente não vai comparar uma rotina do Christian, uma rotina do Joey com uma rotina de um pedreiro, por exemplo, da vida. Não dá para comparar algumas rotinas. Só que eu conheço pessoas da minha igreja, por exemplo. Minha igreja é a Assembleia de Deus de Belo Horizonte. Passamos agora 51 anos de festa. Se for na minha igreja, cara, nós temos do pedreiro até o empresário da nossa igreja.
E o teu irmão, que é o pintor da nossa igreja, o irmão Júnior, não sei se ele vai assistir o podcast aqui, mas é um cara que tem minha admiração. O cara é pedreiro e pintor, trabalha o dia todinho. Mas pergunta versículo da Bíblia pra ele, cara. O cara sabe decorado, cara. Porque o cara vai, leva o radinho dele pra obra e o cara vai ouvindo. Eu não tenho tempo pra ler, eu tenho tempo pra ouvir, cara. Spotify tá aí. Então, é a vontade. Hoje tem até a Bíblia na voz do Cid Moreira. Cid Moreira, pois é, cara. Então hoje, mano, é a gente usar, como o pastor Igor muito bem colocou aqui, as ferramentas que estão ao nosso favor, cara. A gente usar pro nosso bem. Exatamente. Eu vou dar um exemplo de uma aluna minha que eu tenho, que aliás está para se formar, irmã Maria de Nazaré. Mais de 60 anos. Ela vem de Vila dos Cabanos. Só para assistir aula comigo. Uau. Toda quinta-feira. Quinta-feira de manhã, ela sai de Vila dos Cabanos, vai até o porto de Barcarena, atravessa o Guajaré, pega o ônibus, vai pra Sacramento pra assistir aula comigo. Dorme lá na casa da filha, que mora aqui em Belém, e na sexta tá voltando. Aí eu fico pensando, aí comigo mesmo, né? Eu não posso levar qualquer coisa. Não tem como. Eu não posso levar qualquer coisa. Olha, o pessoal vem lá de longe. Tem um outro aluno meu, eu até encontrei com ele hoje, inclusive, José Carlos. O cara vai de bicicleta do Jurunas pra Sacramento. Aí a gente fica pensando, cara. Às vezes o cara faz isso, mano, na falar faculdade. Mas o cara não faz isso pela palavra. Exatamente. Aí ainda a gente tem vê, aquela coisa, né? Ah, porque a família pode encher, né? Como eu escutei várias vezes. Ah, teologia não dá dinheiro. Vai fazer um curso técnico, vai perder tempo com teologia. Aí tu senta com um cara, mano. Mano, o cara sabe defender um TCC. Mas ele não sabe defender a salvação dele. Aí dá um choque, cara. Dá uma... Com quantidade de informação e conhecimento que a gente tem, cara, é impossível tu não conhecer as escrituras. Eu sempre digo isso. Só tu pegar o podcast lá do Inteligência Limitada, Luiz Saião ali, os caras ali estão dando aula e são melhores do Brasil, pô. Eu acredito, uma opinião minha aqui, vocês ficam à vontade em discordar, mas em muitos anos, cara, eu acredito que a gente realmente deu as nossas ferramentas pra Satanás, cara. A gente deu televisão, a gente deu política, a gente deu diversas coisas durante a nossa vida por credos, por algumas doutrinas nossas mesmo, pessoais nossas mesmo. E isso ele foi ganhando espaço na nossa casa, foi ganhando espaço no meio da nossa igreja, no meio da família. Isso é uma problemática. E hoje a gente tá tentando resgatar aquilo que lá atrás a gente perdeu, cara. Isso é um problema muito grande, mano. Fica muito mais difícil resgatar, cara, porque a gente deu essas ferramentas, cara. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu sou um cara que desde o início que começou a rede social, em relação ao Instagram, a Facebook, essas coisas, eu, pelo menos aqui no Pará, fui um cara que desde o início investi muito nisso. Cara, e eu vi o tanto de preconceito que eu sofri no tempo em relação a isso. O cara quer visibilidade, um monte de coisa. Dizer, não, cara, a resposta que eu dava pro cara, disse, mano, no tempo do apóstolo Paulo, a rede social dele era a carta, mano. O cara não foi em Roma, manda uma carta pra Roma. Hoje eu tô aqui no Pará, eu posso falar com quem tá do outro lado do país, cara. Eu tô vendo que é uma ferramenta que Deus me deu. E aí teu pensamento pode ser pequeno. Você pode olhar isso aqui como o cara que quer aparecer ou o cara que quer fazer a obra de Deus, cara. Entendeu? Isso tudo é a motivação do coração do cara. E eu não posso saber a tua motivação do coração, cara. A Bíblia diz que o Senhor, ele sonda o nosso coração. A palavra sondar aqui é por do avesso. Ele sonda o nosso coração, ele vê por dentro, cara. Ele não vê como o homem enxerga. Então a gente às vezes quer ficar discutindo na mesa, como você colocou lá. Em Asbury, será que é avivamento? Será que o cara tá fazendo porque Deus quer um monte de coisa? Cara, levanta e faz a obra também, mano. Prega a palavra. Aí a gente entregou essas armas todinha. Chegou a pandemia. Vamos fazer live, vamos fazer culto. Como é que faz? Como é que prega? Como é que fala na frente de uma televisão? Como é que mas era de Satanás e agora tem que pregar? Cara, foi um choque, mano. E antes da pandemia nós tivemos um dos maiores eventos aqui no Brasil, que foi o Tecend, que veio pra cá e todo mundo, caraca, é avivamento, é um evento, é explosão, vamos viajar o mundo todo pregando. Sapato voando. Pandemia anual, mano. Agora o mundo todo vai ser... Volta todo mundo pra sua casa. Volta todo mundo pra evangelizar, cara, a sua mãe, evangelizar o seu filho. A gente voltou, cara. E quem aproveitou esse tempo, aproveitou, mano. Quem não aproveitou, cara, lamento muito. Foi um tempo duro, foi sim um tempo de crise, um tempo de pandemia, e isso vai pra história, já está na história. Nós atravessamos uma pandemia na nossa geração. Mas foi um tempo, cara... Estamos com sequelas até hoje. Estamos com sequelas gravíssimas em relação a tudo isso, mas foi um tempo que você pôde estar pregando melhor para sua mãe, pregando melhor para seu filho, conhecendo melhor a sua casa, porque a correria não deixa a gente ter esses momentos, cara. E a gente teve isso de reconstruir na nossa casa, porque se a família tá destruída, cara, a igreja tá destruída.
E nós tivemos a oportunidade de recomeçar, cara. Alguns já começaram bem, outros não se atentaram pra isso. Questão Não, do... a prova de... Rapidinho, Diogo. Pode falar. Tu tocasse bem nesse assunto da live. Eu e meu irmão, a gente tirou várias e várias semanas pra assistir os cultos, sabe? Meu irmão por uma parte mais técnica, e tanto é que a gente ia visitar algumas igrejas pra tentar cooperar e tal, questão de cabo e transmissão de internet, e a gente ia cooperando. Cara, eu constatei uma coisa assim, muito triste. Claro, não são todos, mas eu vi muito lugar com palavras super rasas. Sabe? Eu sou até palavra na mesa, cara. O pessoal não tava preparado. Não, assim, ninguém estava. Mas assim, eu fico pensando, era isso que tu tava ministrando pra igreja no domingo? Casa lotada? Ei, Igor, teve um pregador... Aí eu olho pra live, o cara se enrolando, o cara, sabe? Sabe por quê, Começa cara? com Gênesis, termina Apocalipse e deu uma volta não sei aonde. Porque muitos não pregam, mano. Sim, Só gritam. é verdade. Aí o cara, ele vai na reação do povo. O cara prega 10 minutos, o povo vai reagindo, ele vai embora, ele entra. Isso. O glória a Deus, aleluia, Só a que aqui temperatura. Ali acabou, Só que pai. aqui na live, mano, tu tem que pregar 1 hora direto. Tem que pregar meia hora direto. Aí o cara que não se dedicou pra isso, cara, E a igreja apagada, luz não, apagada, só a mano, câmera. não plantou no estudo, não vai colher na palavra, cara. Entendeu? E aí foi... A gente viu diversos exemplos, cara. Diversos exemplos. Isso mesmo. E quem só tinha 5 mensagens também, né? Durou 2 anos. 3 anos. Já foi. Outro problema. Foi o tempo que eu mais preguei na minha vida, olha. Foi o tempo de live, cara. Outro problema verdade, tempo de grave live, é, então, meu é Deus. esse, né? O quanto a gente quer criar raiz. Sabe? E criar raiz é algo também fundamental da igreja. De se envolver, se jogar, se lançar e viver aquilo ali. É necessário. É necessário. Joe, Jesus vai voltar ou a trombeta vai soar, mano? Rapaz, Eu só sei que no piscar de olhos eu tô lá e volto. exatamente. É, só ver, dada a palavra de ordem, o mesmo que subiu descerá Exato. com alarido e voz de arcanjo. Não, mas a gente chega numa hora que a gente não quer nem saber da ordem. É. A ordem dos fatores não altera o Eu resultado. não sei se eu já Ele falei volta isso, antes né? ou depois da tribulação? O quê? Pra mim? Jesus. Não, antes. Antes, né? Claro. Uma Né? semana. E aí, Joe? Só pode, Antes da era vindoura. Só pode. Uma coisa é certa, eu tô preparado, senão eu tô bem com vocês já. Exatamente. Exatamente. É verdade. Não, mas não tem problema. É aquilo que uma vez também o pessoal fica perguntando, né? E aí, pastor? Porque ainda tem isso também, essas nossas subdivisões que a gente encontra. Eu não digo nem de placa de igreja. Isso aí é outra história. Isso aí deixa com que outros resolvam esse problema. Mas eu digo na questão doutrinária mesmo. Pré, pós. Armínio, Calvino. Sabe? Pentecostal, reformado. Aí fica essas brigas. Sim. A gente mesmo Eu não fico- consegue se encontrar. Eu fico a frase do Augusto Nicodemos. O que nos une é mais forte que aquilo que nos separa. Prefiro ficar com aquilo que nos une. Exatamente. Mas realmente tem muitas discussões, né, cara? Tem discussão. Eu- Eu posso falar tem que discussão eu já pra perdi tudo. muita paz com isso. Tem discussão pra tudo, cara. Olha, eu vi Eu já uma... perdi a paz. Hoje eu... Tá aqui a Tainara, não me deixa mentir. Eu não faço questão. Pastor, o que isso é? Eu dou a resposta. Tu saber o que tu crê é uma Exatamente. coisa. Entendo. Aí, mas pastor, não, meu filho, quer discutir? Paga um lanche lá pra mim no Rosário, a gente vai lá, a gente conversa, bate um papo. Mas não quero discutir, É. não quero. Sabe, a gente tira a nossa paz, É. a gente se estressa, não dorme direito. Sim. Entendeu? Vai usar o púlpito como indireta. Isso. Não, cansei disso. Mano, pra mim, as igrejas de madeira com as brasilites revelam que o principal é o básico do evangelho. Quando tu vai no lugar que não tem muito acesso à informação, as pessoas não têm muito conhecimento, eu não vou chegar falando do pensamento, eu vou falar de quem Cristo é, o que ele faz e qual é o reino dele. É isso. O evangelho e que uma outra coisa boa pra gente falar isso aqui. Hoje também é muita discussão nas coisas secundárias. Bora voltar a estudar o básico. Nova vida, salvação. Arrebatamento. Entendeu? Fé, arrebatamento. Eu digo que é fé, arrependimento
salvação, justificação e glorificação. Se um crente entender essas 5 coisas E que não fuja disso. e não fuja disso, tá lindo. Tá melhor aí que muita gente. É isso, maravilhoso. Gente, nosso podcast já tá chegando ao final. Eu quero- Tem que fazer a parte 2 e a parte 3. Não, vai ter com certeza. Já estamos aí com mais de 1 hora. E eu quero agradecer a vocês. Vocês têm toda a minha admiração, o meu respeito. E eu espero muito que a gente possa sempre ter esses momentos aqui para falar de Bíblia. Sei que o tempo é pouco, mas já haverão outras oportunidades. E eu queria que vocês deixassem uma palavra final para a galera do Libertos. Joe. Libertos, busquem temer a Deus, compreendendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem teme ao Senhor pode desfrutar de toda a aliança de Deus, nesta terra já e na terra vindoura. Igor Marques. O texto que a gente citou ainda há pouco, Atos 2:42. Nosso principal modelo é a igreja primitiva. Se a gente aprender a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, não vai ter porta do inferno que prevaleça contra a gente, irmão. Cristian Felicidade. Eu fico com o conselho de Paulo, do capítulo 1 ao 11, ele fala sobre a doutrina nos Romanos, fala sobre a teologia pura. A partir do capítulo 12 ele fala sobre o culto na vida, o culto na prática. E ele roga-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o vosso culto racional. A partir de Cristo, que foi o sacrifício perfeito, a nossa vida se torna um culto a Deus. E que a tua vida, de todos que estão ouvindo esse podcast, que a tua vida seja um culto a Deus, que a tua vida glorifique a Deus por onde você passar. Esse é o meu conselho, esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Amém. Obrigado. E fica aqui, né, o abraço e o carinho dos nossos hosts, Pastor César Farias, Sanai Valoar, Isabela Farias, Pastor César de Ita em Macapá. E eu já quero anunciar para vocês, dia 22 de setembro, às 23 horas, a vigília Identidade. Mais uma edição do Libertos, vai ser magnífico. Vai ser na igreja Portas Abertas, Cidade Nova. A igreja da Portas Abertas na Cidade Nova. O endereço é Rodovia dos Trabalhadores, quadra número 200, e o número do prédio é 94. O ponto de referência é ao lado da loja digital eletrônica. Então você já sabe, encontro marcado dia 22, mais uma edição da Vigília de Libertos. Vai ser magnífico. E também, galera de Macapá, vocês estão aí vivendo esse pleroma de avivamento em Deus, vai ter uma edição do Libertos em Macapá, mais uma dia 30 de setembro, às 23 horas, na igreja ADP Unção e Glória, Sédio, Avenida Alexandre Ferreira da Silva, número 2304. Então nós já temos muitas datas aí, a gente vai estar reforçando o convite, compartilhem o cartaz que está na nossa rede social. Eu quero agradecer a vocês por acompanharem mais uma edição, e é isso, estamos juntos, é só o começo.